Nossa, a live caiu. Mas a primeira parte eu já postei e deixei salva lá pra vocês, viu? Deixa eu só convidar aqui o Netinho novamente. Live. Eu mandei uns 3 convites pro Netinho. Vamos ver se agora vai, gente. Pra gente concluir aqui que tava tão boa a nossa live. A gente tava falando de tanta coisa boa. Opa! Doutora, O Instagram pode. esse Instagram parece que tá de brincadeira hoje, hein? Ele nos Um, derrubou. um assunto tão bacana e derrubando a gente. Derrubou, mas eu deixei lá. Já acabei de postar a primeira parte pra gente não perder. Muito bom, mas um assunto muito bom. E a gente tava falando, né? A gente continua no assunto reparadoras, que a gente já falou que homens também têm direito. E agora a gente, antes da live cair, a gente falava sobre a reparadora no SUS, né, doutora? Muita gente Exato. fica ligado a reparadora no plano de saúde, ou reparadora, vou pagar reparadora no particular. A gente estava falando então sobre a reparadora no SUS. Exato. Exatamente. E aí o que eu tava dizendo para você quando a live caiu, foi justamente que existe sim, às vezes a pessoa, eu vou repetir porque eu não sei até onde você ouviu, mas existe a grande maioria das pessoas às vezes faz a reparadora, a bariátrica, pelo um plano de saúde empresarial e em determinado momento perde o emprego. E era esse plano, ele era atrelado, né? Você fez a bariátrica por esse plano. E aí, de repente, você fala, ixi, agora, como que eu vou fazer as reparadoras? Porque eu tinha o plano porque eu estava trabalhando. Agora eu estou desempregado e estou sem o plano. Como é que eu vou fazer? Eu, às vezes, estou numa outra empresa que não oferta plano de saúde. E agora? Vou deixar de fazer a reparadora por isso? Não, você pode sim fazer o mesmo procedimento, entrar com o pedido junto ao Sistema Único de Saúde. Ju, tem diferença do processo? Tem, gente, tem diferença por causa do tempo. Porque uma ação que ela envolve o Sistema Único de Saúde, quando a gente fala em uma questão assim, prática, eu vou tentar não falar muito do direito em si, né, da abordagem técnica, mas é mais ou menos assim. Uma ação contra o plano de saúde, quando abre prazo para ele responder, ele tem 15 dias para responder. Um exemplo. Quando é o Estado, o prazo é sempre em dobro. Então, uma resposta que tinha que dar em 15 dias para o Estado é 30. O cumprimento que é para fazer em 5 dias para o Estado é 10. São 10 dias. Então, você imagina, se o prazo é em dobro, via de regra, o tempo do processo é quase que dobrado. Uhum. É regra? Não, pode não ser regra. Às vezes tem judiciário local que tem menos demanda, mesmo sendo uma ação contra o Estado. Então a gente pode conseguir mais rápido. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem atual aqui do escritório, né? Tem uma cliente nossa aqui de Brasília, apesar da gente atender todo o Brasil, essa é daqui. Quando a gente entrou com a ação mostrando que o SUS não estava nem marcando a consulta dela com o cirurgião plástico, ela não conseguia nenhum encaminhamento para o plástico, o juiz autorizou a liminar para que o Sistema Único de Saúde marcasse a consulta para ela. Pelo menos para ela ter o direito de passar na consulta com o cirurgião plástico, né? Só que nada, até a gente ter a autorização dessa liminar, demorou 3 meses. Gente, uma liminar, normalmente de saúde, a gente tem uma análise dela e um deferimento aí em poucos dias, às vezes horas, né? Então, tem essa diferença. É importante falar disso para não criar falsas expectativas, né? No cliente, falar assim, não, né? Contra o SUS vai ser super rápido também. Não, a gente vai trabalhar dentro do máximo que o advogado conseguir adiantar, né? Os prazos processuais, mas todas as vezes que tiver com prazo aberto para o Estado se manifestar, ele sempre vai ter um prazo mais longo do que um plano de saúde, por exemplo. Mas, Ju, eu não tenho plano, eu tô, minha sobra de pele tá meio acabando, eu não tenho mais vida.
Então entre com a ação. Porque pode ser que demore 1 ano ou 1 ano e meio, mas você vai ter um resultado daqui a um tempo. Então se movimente, não fique esperando. Porque o dia de amanhã só Deus sabe, né? A Deus pertence, né? Então a gente não pode deixar esse prazo se estender demais também, tá bom? Parado é que não dá para ficar, né, doutor? Não. Eu não aconselho ficar parado nem para um lado e nem para outro, nem ser no plano de saúde, nem ser no SUS, porque a sua saúde, na minha opinião, tecnicamente falando, se você tem prescrição médica, a sua saúde ela não pode esperar. E quando eu falo de reparadora pós-bariátrica, eu gosto muito de salientar as decisões dos tribunais, o entendimento dos juízes hoje, o entendimento majoritário dos juízes, o entendimento hoje do STJ, né, que ele fala que sim, que o paciente pós-bariátrico tem o direito às reparadoras e que se o plano de saúde tiver dúvida, ele peça a perícia. E eu sempre falo, minhas clientes, quando vai em perícia, eu falo, gente, vai com o coração tranquilo, você não tá mentindo. Você fez bariátrica, você tem sobra de pele, por que o medo? O perito, ele tá ali para avaliar a verdade. Ele tá ali para te olhar e falar o que ele tá vendo, é só isso. O trabalho do perito é só falar o que ele tá vendo. Então não tenha medo. Né? Então é o que eu falo, aproveita que tem esse entendimento majoritário hoje dos tribunais, graças a Deus, a favor, né, das reparadoras quando há prescrição médica, e não deixa, não espera o tempo passar, tá? Esse é o meu conselho. Ó, essa pergunta, eu acho que a gente já respondeu ela em partes, mas talvez tenha alguma coisa a mais para a gente responder. Se o plano não cobrir toda a cirurgia, que a gente já falou que o plano tem que cobrir toda a cirurgia, né? Quais custos devem ser cobertos? Bem, bem, já foi um pouco parecida, né? Mas se ele não cobrir todos os custos, por exemplo, às vezes a gente escuta a cliente falar assim, não, o médico falou que o plano cobre, mas ele tá me cobrando um valor de 14 mil por fora. Aí eu sempre pergunto, mas é o que esses 14 mil? Ah, é uma lipoaspiração. Porque ele falou que lipoaspiração é estética. Opa, vamos entender melhor. O médico do plano vai falar isso mesmo, porque a lipoaspiração não está no rol da ANS. Mas, se a lipoaspiração for com enxerto, para enxertar uma área. Lembra que no início da live eu falei que o nosso cliente de São Paulo vai fazer enxerto de gordura no rosto para poder fazer preenchimento do tanto que ele perdeu, né? Que ele tá com bastante flacidez no rosto. Peraí, aí é uma lipoenxertia com finalidade de reparação. Então, não aconselho você pagar pelos 14 mil sem ter a negativa para você depois recorrer ao judiciário para ser reembolsado desse valor que você está pagando. Né? Ah, Juliana, eu não tenho os 14 mil, eu não tenho esse valor por fora que o médico está cobrando. Então, você pode pegar um laudo com as outras áreas que você realmente precisa com o médico particular e solicitar o judiciário tudo de uma vez. Não movimentar o judiciário só para pedir ali por enxertia, né? Porque vai gastar a sua energia, vai gastar o tempo do processo, né? Vai gastar a máquina do judiciário, vai inflar o judiciário. Já pensou? Você tem que entrar com uma ação para cada reparadora que você for fazer? Meu Deus! Né? Então entra com uma ação só e solicita todas as reparadoras, que é o melhor caminho, né? Então, por isso, o primeiro passo que todo mundo tem que dar é procurar um escritório, claro, especializado, né, na área da saúde, como a doutora Juliana. O primeiro passo é isso, procurar o escritório, né? O recomendado é procurar um advogado especialista na área, que tem expertise em atender pacientes pós-bariátricos, em atender a área da saúde, para ele já saber o caminho que ele vai aconselhar o cliente dele a trilhar, né? Você pode ver que em nenhum momento eu falo aqui para vocês, falo assim, olha, procure primeiro o cirurgião plástico do plano. Normalmente, quando eu faço o videochamada, eu falo, já procurou o cirurgião plástico? Não, doutor, eu ainda vou. Eu digo, que bom que você não procurou ainda, porque geralmente quando a pessoa procura o do plano primeiro, ela vem cheio de não na cabeça. Não, eu não posso, eu não posso, eu não posso, não é meu direito. Não, calma, vamos entender qual é o seu direito. Antes de falar com você, eu recebi umas imagens de uma cliente nossa aqui do escritório. Ela mandou para nós para a gente anexar nos autos do processo dela. E eu fiquei olhando assim aquelas imagens, nem sei se ela tá aqui na live, porque na última, inclusive, ela participou.
E eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, não tem como, não há cabimento falar que aqui tem estética, de cunho estético. Não tem cabimento. É muita sobra de pele. Para uma mulher que se tirar a sobra de pele e não tiver mais a mama, porque é isso que acontece se não colocar a prótese. Na grande maioria das vezes, a mulher perde todo o tecido mamário. Na grande maioria das vezes, tá? Então, a prótese, ela não é estética. Ela é necessária para fazer o contorno, porque se o cirurgião plástico tirar a sobra de pele e recolocar o mamilo no lugar, ela vai ter um colo de um homem. Uhum. Entende? Então, assim, são esses detalhes que são muito, muito, muito importantes mesmo. Um advogado especialista, inclusive, ter essa sensibilidade do que você está pedindo e, lógico, ler o laudo médico, né? Que o laudo médico, é a Bíblia que nós, advogados, trabalhamos, né? É em cima dele que a gente sabe qual é a real. O médico que geralmente vê, ele que constata tudo, né? Então, geralmente eu falo, olha, procura o médico primeiro, do um cirurgião plástico particular. Vamos ver o que ele fala para você? Quais as áreas, quais são as áreas que você precisa? Aí depois você vai no do plano, que o do plano realmente você vai para fazer o abdômen e você já sabe que dificilmente as outras áreas ele vai pedir. Tem exceção, tá, Netinho? Tem alguns planos, são exceções no Brasil, que autorizam todas as áreas sem precisar entrar com a ação, tá? Mas são planos, assim, muito exceções. Por exemplo, que eu conheço, Postal Saúde, geralmente que é dos Correios, né, que são os servidores dos Correios, eles costumam autorizar tudo, sem precisar entrar com ação judicial. O Hospital das Forças Armadas. Mas veja bem, eu estou falando aqui de hospitais que são muito poucas pessoas têm, né? É um grupo determinado de pessoas que têm, são planos de saúde que a gente chama de autogestão, que é de um órgão, que você não precisa pagar, assim, literalmente. Você vai ali e compra. Não, eu quero entrar nesse plano. O corretor, não, eu vou arrumar esse plano para você. Aí são planos que a gente chama de prateleira, né? São planos que são vendidos ali, que você pode aderir. É uma relação de consumo, inclusive. Agora, eu mencionei aqui dois planos que para você ter, ou você é servidor, né, das próprias Forças Armadas, ou você é empregado público dos Correios. Então, é muito nichado, é muito determinado. E hoje a maioria das pessoas tem planos que são de caráter privado, né? Doutora, só entraram algumas pessoas aqui que não estavam na outra live e ficar Uhum. claro porque da importância de ir atrás de um advogado especialista na área da saúde. Então vamos repetir qual o papel do advogado nesse trâmite todo para fazer uma cirurgia reparadora pelo plano de saúde. Bem, o papel basicamente é acompanhar, primeiro, detectar. Aqui no escritório a gente tem uma responsabilidade imensa com cada vida que passa aqui. Primeira coisa, detectar se há viabilidade na sua ação. Detectar se realmente você tem o direito. Se não é, por exemplo, uma cirurgia de cunho estético. Né? Se você realmente tem sobra de pele, se isso te afeta, se isso faz você sofrer. Isso eu tô falando no quesito cirurgia reparadora. Eu vi, inclusive, aqui entrou o Bruno Galdino. Oi, Bruno! Né? O Bruno, inclusive, convidei ele para fazer uma live, mas ele estava bem corrido aí, ajudando a questão do pessoal do Sul, né? E o Bruno também ele é muito empenhado nessa questão também da saúde, né? Do pós-bariátrico. E eu falei bastante aqui no início da live sobre os direitos dos homens, né? Trouxe bastante presente, vai estar na primeira live que ficou gravada, já está lá no feed. E aí, para a gente não se estender, eu não vou voltar de novo na questão dos homens. Mas o principal é isso, é procurar um escritório especializado que entenda realmente como buscar o seu direito e analise se você realmente tem a viabilidade da ação, né? E nesse primeiro momento, você também procurar um cirurgião plástico particular para ouvir o que ele vai dizer com relação à sobra de pele. E pedir mesmo, falar, doutor, o senhor pode laudar para mim tudo que eu tenho necessidade de fazer? Que o senhor, como especialista em cirurgia plástica, está olhando para mim, está detectando que é reparador, né? Onde eu tenho muita sobra de pele mesmo. E aí ele vai colocar isso para você no papel, você vai pedir um orçamento também para você ter uma ideia de valores. Mas lógico, o advogado ele vai ter que ter o cuidado, né, de orientar o cliente até a negativa, de mandar para o plano, esperar os 21 dias, para aí sim, né, o cliente decidir se ele vai pagar pelo procedimento e pedir um reembolso depois, ou se ele vai tentar que o juiz antecipe esse direito para ele através de um pedido de liminar ou um processo judicial para fazer a cobertura da cirurgia.
Então, né, tinha um passo a passo. Veja bem que a gente começa primeiro falando da importância da prescrição médica ou das prescrições médicas, né? A gente teve a Patrícia perguntando do psiquiatra, né? E depois a gente fala da negativa, depois que a gente fala do judiciário. Não existe judiciário para cirurgia reparadora sem negativa. O juiz ele vai receber a ação e vai falar que não tem objeto, né? Então, não tem o principal, a cereja do bolo, que é a negativa. Então, em ambas, né, as necessidades. A diferença é que hoje as pessoas, né, procuram mais a liminar, porque quando você fala em se descapitalizar, né, para poder pagar uma cirurgia ou algumas cirurgias reparadoras, a gente está falando de grande quantidade de dinheiro. A depender das áreas a reparar, nós estamos falando de cirurgias que ficam em média entre 50 a 100 mil reais. Eu não estou falando só de abdominoplastia, eu estou falando geralmente o paciente pós-bariátrico, a grande maioria tem sobra de pele entre as coxas, abdômen, braços, costas, né, glúteos, face, né? Falei do meu cliente aqui que vai ter que fazer enxerto na face para preencher. Então a gente está falando de muito recurso. Então, às vezes, você se descapitalizar financeiramente para receber daqui 2, 3 anos, porque a ação pode demorar esse prazo. E você só vai reaver daqui 2, 3 anos. Lógico, doutor, é com juros e correção que eu vou pegar esse dinheiro? Se o juiz autorizar, sim, com juros e correção. Mas por isso que hoje é muito mais procurado o pedido de liminar judicial, tá? Ele é muito mais procurado por isso, porque a gente está falando de valores que são expressivos e que fica difícil, né, às vezes levantar em capitais, capital em espécie mesmo, tá? Mas o direito é o mesmo, né? A diferença é que um tem mais urgência, mais agilidade, o outro ele é uma ação que corre um pouco mais lentamente. Doutora Juliana, que live proveitosa é essa? Conversamos um bocado, né? Informações de qualidade. Acho não, tenho certeza que tirou a dúvida aí de muitas pessoas. Inclusive, a live vai ficar gravada. A primeira parte já foi postada, né? A segunda parte também vai ficar postada. O Carlos só perguntou aqui se existe algum órgão para ver suplementos. Eu acredito que isso depende muito da localidade da pessoa, né, doutora? Uhum. Por exemplo, aqui na minha cidade, a Secretaria de Saúde disponibiliza alguns suplementos, né? Claro que tem que ter uma prescrição nutricional da nutricionista do bairro, desses postinhos de saúde, né? E aí consegue pegar algum suplemento alimentar. Se você, Carlos, estiver falando sobre isso, eu acredito que o melhor seja procurar aí o órgão da sua cidade, enfim, o postinho da sua cidade e perguntar sobre isso, né, doutora? Exatamente, com certeza. A suplementação ela é muito, muito, muito importante, porque a gente sabe que alguns pacientes pós-bariátricos, por exemplo, tem que fazer a reposição, né, para ganhar massa muscular, inclusive porque perde muita gordura, então faz uma troca, né, para repor essa questão muscular. Mas você mencionou algo extremamente importante, a questão nutricional, né? Então tem que ter um nutricionista acompanhando. Eu costumo falar, né, Tinha nas minhas primeiras lives aqui do meu perfil, se você voltar lá atrás, você vai ver que eu falo muito da importância da equipe multidisciplinar. Muito importante. Falo isso todo Muito. Gente, eu costumo falar assim, o pessoal dá uma valorização muito grande pro cirurgião bariátrico, e deve dar mesmo, tá? Eu super respeito, sou encantada com o trabalho deles. Eles, na verdade, são um pontapé para você começar ali a luta contra a obesidade. Mas quem vai segurar na sua mão ali, ó, e vai falar, ó, tá dando certo, não tá, vamos trocar a dieta. Olha, Netinho, não tá dando certo, tá, vamos trabalhar isso aqui, ó, aqui na cabeça. Realmente é equipe multidisciplinar. Então, eu observo aqui no escritório que 95% dos pacientes que atingem a meta antes de um ano e atingem o platô antes de um ano, eles têm um acompanhamento com, pelo menos, psicólogo e nutricionista. Doutor, é muito caro. Gente, tem profissionais maravilhosos que atendem pelo plano. Sim. Tem profissionais maravilhosos que atendem. E outra coisa, sabe o que eu falo, pessoal? Doutor, eu nem meu plano nenhum atende. Pessoal, psicólogo, as faculdades, a grande maioria tem os núcleos de prática. Vai no núcleo de prática, pede para fazer acompanhamento com o psicólogo que está ali em formação. Tá? Não vai, você só não pode deixar de correr atrás
do seu tratamento. Por quê? A luta contra a obesidade, ela não é fácil. Não é só uma cirurgia que resolve tudo. Então, é necessário ter esse acompanhamento. E o nutricionista, eu vejo muito mesmo os clientes comentarem, falam assim, doutora, eu estava fazendo, seguindo uma determinada prescrição ali dos alimentos, né? Dieta, né? Eles não gostam que fala muito esse nome, mas vai ser o nome que vem na minha cabeça. Eu tô seguindo ali a dieta, e aí deu o platô, não tô saindo mais do lugar. Ele volta de novo, olha seus hábitos alimentares, olha o que você gosta de comer, já prescreve outro. Então, assim, gente, é muito importante. Não vão sozinhos, porque sozinho a luta é muito mais delicada. Então, eu acho que tudo é um... Tá vendo como as coisas somam, né, Tim? Você tem um cirurgião, você tem um nutricionista, você tem um psicólogo, depois vem aí o cirurgião plástico, né? O psiquiatra também, se for necessário. E depois vem um advogado especialista. Veja que todos são especialistas. Todos estudaram, né? Se aprofundaram para atender um público X, né? Então, procure ajuda, não se sinta sozinho, né? Já basta a vida sozinha do obeso, a vida toda é sozinho, no sentido de lutar sozinho contra o próprio corpo, né? A obesidade ela é genética, então eu acho que é importante ter essa consciência e não deixar de procurar os seus direitos, tá bom? Pessoal, ó, e o Carlos falou que é isso mesmo, então Carlos, dá uma olhadinha no posto de saúde aí da sua casa, ou de onde você for cadastrado, porque possivelmente pode ser que, né, tenha direito sim. E, doutora Ju, tem a Luciana aqui, equipe fantástica da doutora Juliana. Então, já aproveitar a live aí, quem quiser, já está pensando em reparadora ou algo voltado ao direito da saúde, a doutora Juliana está aqui com seu escritório. Não conversei só com a doutora Juliana, não, gente. Conversei com muitas pessoas do escritório dela, todas essas pessoas fantásticas, um atendimento impecável também. E futuramente, Netinho, você tá com 3 meses de bari, tá cedo para pensar em reparadora, tá? Não tá não, Tem que... né, doutora? Você só realiza aquilo que você idealiza. Se você já começa a idealizar agora, é agora que tem que idealizar. Porque automaticamente o seu cérebro ele vai trabalhar para isso. Por quê? Nós estamos falando de um corpo que tinha 202, 208. A gente sabe que você vai ter uma meta estabelecida pelo nutricionista ali, eu não sei sua altura, mas deve ser entre 70, 80, 90 quilos, por aí. Então, tu imagina, é praticamente, né, tio, improvável perder essa quantidade de peso que você vai perder e a gravidade não vir a seu favor. Então, você já tem que começar a trabalhar o psicológico até mesmo para receber essa sobra de pele. Para ela não virar um vilão e destruir sua mente. Você já tem que falar, não, ela vai vir, eu vou vencer e vai ser mais outra etapa que eu vou vencer. Então, tudo na vida você tem que idealizar para você não deixar aquilo consumir você. Vai ser mais uma fase e eu não tenho dúvida que pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua força de vontade, ela vai ser superada, viu? E eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, ter vindo aqui com a gente. Agradeço, elogio a equipe e saiba que eu carrego eles comigo, viu? Sábado mesmo eles foram para uma palestra com um cirurgião bariátrico e um cirurgião plástico, exatamente sobre tudo que a gente conversou aqui. E lá na palestra a gente viu fotos reais que o cirurgião plástico levou. Tinha fotos que eu via, que eu olhava para eles, eu vi o olho cheio d'água e eu falei, tá vendo? É isso aí que a gente busca. Consegue entender que não é estética? Consegue entender que é uma mudança de vida para uma pessoa? Então a gente carrega mesmo, eu levo eles comigo, cato eles, levo, porque eles precisam entender a dor, né, do nosso cliente do escritório, para poder lutar e brigar por ele, né? E gostaria muito, lógico, que todos os colegas também de profissão, assim como eu, fizessem a mesma coisa, porque não tem como você vestir a capa de um personagem se você não entrar dentro da dor dele. Eu acho que isso que a gente faz com todos os clientes da saúde que passam aqui hoje, né? E com muito carinho especial, o pós-bariátrico também, né? E agradeço muito mesmo. Espero dia 3 poder te ver pessoalmente, dar um grande abraço. Com certeza. Viu? A gente se conhecer pessoalmente, vamos estar lá em São Paulo, né? Vai ser, acho que no Teatro da Unip, não sei, alguma coisa assim. E a gente vai se encontrar, né? Vamos participar de um dia mega especial, né? Que é o primeiro encontro nacional, né?
E vamos estar lá, gente. E ó, muito obrigada a todos que passaram aqui pela live. Vai ficar salva para quem quiser assistir, né? E mais uma vez, Natinho, muito obrigado, tá? E que com o seu exemplo, muitos homens que assistam essa live tenham essa consciência de que também tem os direitos. E assiste a primeira parte lá, que vai ter muita informação com relação às áreas, né, que o homem também pode correr atrás. Isso aí, doutora. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Dia 3 a gente se encontra. Obrigado a todo mundo que assistiu a live aqui. O Lucas está falando que ele vai operar aqui na quinta-feira. Lucas, sucesso. É Lucas? Deixa eu ver aqui. Lucas, pode me chamar. Você aí pode me chamar no direct, a gente conversa. Sucesso para você na sua cirurgia. Vai. Foi a melhor escolha. E na hora de já pensar na reparadora aí, daqui a um tempinho, já busca a equipe da doutora Ju. Doutora Ju, um abraço, viu? Dia 3 a gente se encontra. Dia 3 a gente se encontra. Lucas, ó, tudo de bom para você aí na quinta-feira. Marque essa data, salve essa data, que vai ser a data uma das mais importantes. Depois do seu nascimento, eu acho que vai ser uma das mais importantes da sua vida. Tá? É uma mudança mesmo, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida no geral. E muito obrigada pela participação de todos. A Luciana aí mandou um abraço também, mandou um abraço pro Wellington, viu? E é isso, gente. Um beijo para todos vocês. Então, eu vou mandar um abraço para todo mundo. Eu vou ficar aqui falando que eu já falo demais, né? Eu sou filha de mineiro, viu? Conversa igual. Eu também, que eu sou jornalista. Então, pronto. Vou deixar a nossa live aqui, vai ter 3 horas de duração. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e estamos juntos, tá? Até dia 3. Beijo pra Ju também. Beijo, doutora Ju. Beijo, obrigada. Tchau.